Essa exposição, ela vem do acervo documental que o Instituto de Arte Contemporânea de São Paulo tem do meu trabalho num panorama desde os anos 70 até agora 2019. Nós temos os primeiros trabalhos, os primeiros documentos processuais do trabalho, desenhos, maquetes, textos, catálogos de época, catálogos históricos, né? Até o último trabalho que está na outra sala, vocês vão ver, que são as obras brancas que eu tenho feito, que está aí, foi o último deles, né? Então ele preenche um panorama de 72 até agora 2019, e o Instituto de Arte Contemporânea, ele detém 2.300 praticamente itens documentais, entre maquetes, desenhos, cadernos de desenhos e tal, sobre a minha obra, o que é de fato uma questão, eu acho, crucial na arte brasileira, porque normalmente não há instituições que mantêm, né, a memória toda do raciocínio plástico do artista. Então eu fiquei muito feliz quando recebi da Isabela o convite para fazer essa exposição aqui na Casa Firjan, abrindo essas duas salas magníficas nesta casa incrível, o confronto entre a arquitetura do prédio, né, de 1906, em relação a essas atitudes plásticas contemporâneas, me parece extremamente salutar. A relação entre arte e arquitetura sempre me interessou. E aqui nesta sala nós estamos vendo o início, né, do processo de criação, realizado quando eu morava em Milão, nos anos 70. Eu fui egressa da dança contemporânea e fiz desenho industrial, trabalhei na Olivetti de Milão no período dos anos 70, com todos os projetos inovadores em programação visual, em projetos também de produto. E paralelamente eu fui iniciando os trabalhos de filmes. Ali nós temos os filmes, os 3 filmes Super 8 deste período, obviamente aqui telecinados, e fui me desligando então da área de design e mergulhando na construção dessa linguagem que já dura mais de 40 anos. Quer dizer, eram as imagens iniciais do meu corpo refletido, ali o espectro, a sombra, ali os pés refletidos num pedaço de vidro, e fiz parte nesse período de toda uma atividade chamada Body Art, né, que nasceu e cresceu na Itália, na Alemanha, na Áustria, na França. Eu trouxe, quando morava lá, uma exposição com os artistas que trabalhavam com foto, iniciando neste momento toda uma ocupação de cena, né, das artes plásticas na Europa e também nos Estados Unidos, com o que se chamou de fotolinguagem, uma exposição realizada de 1973 no Museu de Arte Moderna. Fui convidada para fazer a curadoria e trouxe também, mais tarde, a exposição, que aqui está documentada nesses catálogos, das primeiras sequências fotográficas. Eu trabalhava com os filmes Super 8, 16 milímetros, e retirava deles os fotogramas e realizava essas sequências fotográficas. Essa daqui essa azul, foi de uma instalação que eu fiz na Galeria Giancarlo Bocchi, em Milão, também nos anos 70, e eu trabalhava sempre com experiências cromáticas. Em geral, os outros artistas quase sempre trabalhavam com foto preto e branco, mas eu insistia na questão das cores e tentando, como no filme Lightwork, extrair o melhor que eu podia dos filmes, né? Quem é dessa época sabe a diferença entre o Kodachrome, com seus vermelhos inacreditáveis, e o Ektachrome, com as grandes luzes deles, né? Quando eu voltei ao Brasil em final de 78, ele foi se desligando do suporte fotográfico e da mídia dos filmes e passou
a focar em alguns elementos que eu usava nas sequências fotográficas, nas performances fechadas, e surgiu essa possibilidade de investigação com espaço real. Então surgiram esses aramões, como eu chamo, que eram os circuitos compulsivamente construídos, criando este espaço vazado, em contraposição às sequências das últimas fotos, que eram séries que se chamavam Cacos de Vidro, Fatias de Vida, Glass Pieces, Life Slices, aonde existiam as performances com a quebra de vários espelhos, onde o rosto se refletia e tal. Então foi uma tentativa, né, insistente de reconstruir, né, as partes, constituindo um todo, mesmo um todo esgarçado, fragilizado, como o do Aramão. Um pouco mais para frente, já nos inícios do 90, esse corpo ainda meio inefável, essa cartilagem, como eu chamo, que construída com fios, tubos e pedaços de tecido, foi ganhando mais superfície. A corporeidade delas passou a ser mais flagrante. E surgiram os que eu chamo dos barrocões. Este é um dos belos trabalhos barrocos, como eu chamo. Essas duas peças são da coleção do José Olímpio e da Andréa, e estão muito bem conservados, o que dá muita alegria, e acho que eles mostram todo este movimento em que toda a questão da arte barroca e tal, mineira, vem à tona no transbordamento das formas e das superfícies e no uso de vários metais, né? Cobre, latão, aço e outros também, tem vários materiais misturados. E neste momento o trabalho começou, como a gente vê aqui, né, a buscar relações com os espaços arquitetônicos que o abrigavam. Tem o meu trabalho na escadaria do Paço Imperial aqui no Rio de Janeiro, que foi instalado por ocasião em 93 praticamente. Foi uma grande exposição lá realizada com essas obras, e o primeiro em grande escala, foi quase que simultâneas, ambas as exposições foram simultâneas, que é a Capela do Morumbi, lá de São Paulo, na curadoria da Sônia Salstein, que me convidou a realizar esse trabalho, que tinha 6 metros de altura por 6 praticamente de largura, e com estes desdobramentos. Então aqui a gente tem os desenhos, tem os textos de época, teve o trabalho que foi feito na National Gallery de Winnipeg, por uma exposição de 14 artistas latino-americanos. Essa foi, né, o estudo, eu não chamo nem de maquete, eu fazia essas caixinhas de papelão, porque eu levava nos voos, nos aviões, embaixo do banco, para não ter problema de estragar, nem perder, nem nada. E esse trabalho ficou um trabalho enorme. Tem ali toda a parte dele nesse jornal de Winnipeg. Esse trabalho é da coleção do Museu de Winnipeg. Ele teve uma sala só para ele, depois uma outra sala eu tinha outros trabalhos. Foi uma exposição curada pelo Ivo Mesquita e que deu muita visibilidade à arte brasileira. O Carlos Fajardo também estava nessa exposição. Este trabalho daqui, que é da coleção da Ana Regina Carneiro, enxuga, digamos, a linguagem plástica e vai trazendo de uma maneira mais veemente essas torções e essa impregnação do movimento, né, do corpo para a tela, e constituindo como uma memória do corpo e dos movimentos do corpo no espaço que eu trago desde o período da dança, né? E a partir daí, dentro daquele viés, como eu estava explicando ali, das intervenções nos espaços arquitetônicos, eu fui convidada para fazer, em 99, essa instalação no Museu do Açude, na curadoria do Márcio Doctors, e eu escolhi a piscina, nem a floresta e nem a casa, mais uma vez me relacionando então com o espaço arquitetônico. As maquetinhas, ó, como eram mínimas,
para os técnicos de metal poderem compreender, era uma loucura. Aí vários desenhos. A intervenção seguinte, ao do Museu do Açude, que foi essa no Centro de Arte Hélio Oiticica, e aí o trabalho percorreu os andares todos e explodiu para o lado de fora, a vários metros de altura. Ele ficava na altura do segundo e terceiro andar, praticamente a 9 metros de altura, e com uma esporgência de uns 6 metros em direção à rua, né? Para estes trabalhos eu já não podia contar com materiais efêmeros, eu tinha que contar com materiais resistentes, porque eles tinham que lidar com todas as intempéries, vento, chuva, tempestade, e na floresta inclusive umidade. Então eu comecei a usar o policarbonato, pesquisei o material e ele veio para mim como as lâminas de vidro que eu usava também no período todo dos anos 80, né? E a partir daí a gente tem este material aqui nessas duas mesas que dizem respeito às instalações que dialogam com os espaços arquitetônicos, e nós vamos tendo, por exemplo, mais ou menos na ordem, já teve uma do Banco do Brasil, depois daquela que eu estava ali mostrando do Hélio Oiticica, aí foi na Fundação Iberê Camargo, nesse prédio magnífico do CISA. Eu desenhei o projeto para o prédio, porque o CISA criou uma arquitetura interna para o museu excepcional, com aqueles corredores onde a gente não enxergava nada e aí lavava os olhos do que tinha visto no outro andar, como elementos de ligação, elementos espiralados no espaço, lindíssimos. E eu decidi então usar o policarbonato transparente, porque nas salas expositivas abertas para o átrio, onde eu fiz, eram 30 metros de altura nesse átrio, nós podíamos ver as obras do Iberê, estava Jorginho Guinle, outros artistas eventualmente expondo. Achei que seria delicado não criar cortinas que impedissem a vista travessa, e usei as linhas retas, né, que antes viram nos outros trabalhos, eram muito curvas e retorcidas. Esse é o único trabalho que eu fiquei infeliz de desmontar. Os outros eu faço para o momento, para o instante, estou satisfeita, não preciso de manter. Mas esse eu tenho muita tristeza, porque eu acho que houve um diálogo respeitoso e instigante com a arquitetura desse grande arquiteto que é o Álvaro Siza, né? Depois eu transferi para um outro grande projeto arquitetônico, a ideia, não o trabalho, refiz todo, mas esse sistema, como eu falo, dos tubos retos com as chapas transparentes, e achei que foi também uma oportunidade incrível de trabalhar no projeto do Paulo Mendes da Rocha, que fez esse brilhante projeto para a adaptação do prédio da Pinacoteca de São Paulo para tornar-se um museu. Então, estas possibilidades para mim são riquíssimas de diálogo com esses grandes arquitetos. E aqui também nós temos os desenhos, os esquemas, tanto de um quanto de outro. A grande questão que eu acho que potencializou muito o trabalho, tendo o mesmo sistema realizado no projeto do CISA, foi que na Pinacoteca tinha a clarabóia que o Paulo Mendes da Rocha fez, então essas chapas transparentes, elas refletiam nelas todo o entorno do museu, era muito bonito. Então essas relações é que muito me interessam. E aqui a Documenta de Cássio, para a qual fui convidada em 2007, quando o curador me chamou e me disse: você faça o projeto que quiser, se eu gostar, a gente realiza. Aí eu quis começar na parte externa do Museu Fridericiano, em frente daquela praça enorme, e dali de fora, do segundo andar, da esquina, do canto, como a gente vê aqui. Aí o trabalho foi entrando dentro do espaço interno do museu, como aqui a gente vê, ocupando 30 metros por 10 e fora os outros 30
e aguentou neve, sol, tudo que tinha direito. Ficamos 2 meses e meio lá com a minha equipe produzindo o trabalho, e aqui temos os registros, mostrando que essa exposição ela não visa mostrar só os trabalhos prontos, né? Ela visa mostrar através dos documentos, isto é, desenhos, maquetes, textos e tal, o processo de criação do artista. E terminamos aqui com os trabalhos na Casa Daros, que também foram realizados no prédio, primeiro com o prédio ainda em elaboração, em reconstrução, e aliás ficou lindíssimo, enquanto foi possível, né, desfrutarmos daquele espaço como Casa Daros, foi excelente. Depois eu realizei este trabalho aqui no Museu de Arte Moderna do Rio, um espaço que eu conheço desde a minha adolescência, que frequentei as aulas com Serpa e depois frequentava sempre os cursos, os ateliês, junto com os artistas da minha geração, Antônio Dias, Carlos Vergara e Roberto Magalhães e o Gershman, tal, e aí retornei a este espaço onde eu já havia exposto nos anos 70, né, quando ainda morava na Itália, trazendo as experiências de filmes e fotos, e aí achei que para lidar com essa magnífica arquitetura do Reide, eu precisava de pensar uma outra questão, né, que alavancasse outras coisas. Eu já havia feito o açude, a Documenta, o Iberê, a Daros com os verdes, né? E então eu achei que seria interessante verificar como que eu conseguiria levantar no ar, manter no espaço, né, flutuando, chapas de aço, não de policarbonato, pesando 800 quilos. E atirantadas em alguns pontos estruturais da arquitetura, né? Aí fiquei feliz de fazer esse trabalho, porque foi um belo desafio e um crescimento na linguagem. E depois eu fiz, ano passado, essa instalação que me deu muito prazer de realizar, na fachada da casa da Andréia e do Zé Olímpio, e com 18 metros de extensão. Ela foi toda realizada e projetada. A gente vê aqui o sistema de realização, né, dos estudos com essas barrinhas todas de perobinha fina no ateliê, com os 18 metros que ela tinha de frente, colocada na altura total mesmo da fachada e com uma profundidade que ia também a 3, 4 metros em direção à rua, né? Este projeto foi realizado no Rio, depois montado lá, no âmbito de uma semana, uns 5 dias, 7 dias. E este aqui é o último trabalho. São essas obras brancas, que elas foram feitas primeiro por mim em cartolina, papel, não consigo nem elaborá-las em papel alemão muito sofisticado, porque papel muito resistente. E tem toda uma investigação sobre as formas côncavas e convexas, a gente tem aqui nos livros e nos cadernos de desenho. Eu trabalho com papéis de vários tamanhos, uns menores, outros maiores, fui realizando-as em aço e consegui inventar um tipo de pintura, né? Podemos dizer assim, podemos dizer branca, em várias camadas e vários processos de lixamento, para que ela trouxesse ao olhar a textura que um papel com uma certa rugosidade ele oferece, né? E temos uma que está ali, que é de mesa e que tem um porte nela arquitetônico. Em algum momento ela será dentro de uma linha muito semelhante de pensamento plástico, uma obra de uns 8 metros por 4 de altura, está sendo realizado o estudo para isso. E aqui nós temos na parede a última,
que são os recortes feitos a partir de uma outra série das brancas que eu chamava As Demoiselles e Suas Almas, e estes recortes eles criam, eu acho, uma certa musicalidade na parede, são 9 elementos, e eles trazem para mim toda uma referência, uma presença na memória dos recortes do Matisse, mas são estes trabalhos que agora buscam, de uma outra maneira, uma relação com a arquitetura, com a parede, um diálogo onde exista uma empatia maior entre a obra e a arquitetura. Então, acho que é isso.